vou falar uma coisa óbvia, o Jair Bolsonaro é alguém que passou 28 anos na política sem criar um grupo político em torno dele, né? E por absoluta falta de quadros, né, quando chega à presidência da República, resolve ocupar toda a esplanada com os únicos quadros que talvez ele tivesse algum tipo de afinidade, né, na vida dele, que são os quadros militares. Basicamente, oficiais generais e coronéis que se formaram ali na Academia das Agulhas Negras entre os anos, mais ou menos, tá, grosso modo, mas entre os anos de 1974 e 1981, mais ou menos, tá? E são essas pessoas que, vamos dizer assim, ocupam hoje, né, a esplanada. O que acontece é que talvez o governo Bolsonaro se caracterize por algumas ilusões, né? Existia uma ilusão civil de achar que Sérgio Moro ou Paulo Guedes iriam de alguma forma tutelar o governo Jair Bolsonaro, e existia uma ilusão militar também de achar que generais poderiam, em alguma medida, tutelar o capitão, né? O capitão não se presta a esse tipo de coisa, né? Por mais que ele escute e seja influenciado, às vezes, por alguns conselheiros, como o general Ramos, como o general Heleno, ele, em certos momentos, ele reage de uma forma muito instintiva, né? E aí cria situações como essa que a gente viu. Evidentemente que esses generais que estão lá não são prisioneiros de guerra, eles não são mantidos em cativeiro pelo presidente Bolsonaro. O que lhes interessa? Eles interessa, evidentemente, todos os benesses do poder, né, que, de certa forma, eles se viram excluídos nos últimos 30 anos. Né? Existe um ressentimento muito forte, vamos dizer assim, nessa geração de militares em relação ao mundo civil, e achar que, ao contrário do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, do que acontece em outros países, ontem, por exemplo, foi o Dia dos Veteranos nos Estados Unidos, né, comemorado também na Inglaterra, comemorado na França, o Dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial, né, onde o papel dos militares na sociedade desses países, que são países que muitos viveram em guerras muito mais frequentemente do que o Brasil, né, muito, vamos dizer assim, muito respeitado pela sociedade. Aqui no Brasil, logo imediatamente depois daquela decisão, daquela frase, né, infeliz do presidente sobre ter pólvora ou não, que, de certa forma, o Mourão tem até razão em dizer que isso se trata de um velho aforismo, né? Mas uma frase profundamente infeliz, né? Imediatamente a internet começa a brincar com os militares, né? De uma forma, às vezes, até desrespeitosa, né? Para eles, né? Isso deixa eles realmente muito contrariados. Então, essa falta de reconhecimento social é algo que lhes incomoda profundamente. E talvez Jair Bolsonaro pudesse, na concepção deles, lhes garantir, de certa forma, esse reconhecimento. O que vem acontecendo é exatamente o contrário, ele vem causando um desgaste forte às Forças Armadas, à imagem das Forças Armadas, e um desgaste também a alguns desses militares. Mas veja, esses militares, eles sofrem um desgaste, como eu disse, eles não são prisioneiros de guerra, eles continuam lá, né? E acho até que eles continuam lá porque eles não têm uma outra opção política. Quem tem voto, na verdade, é Jair Bolsonaro, né? Não é Mourão, não é o general Ramos, não é o general Heleno. Então, eles não têm uma outra opção, né? E isso leva a essa, vamos dizer assim, a essa situação que, apesar do que a gente poderia chamar que, vez por outra, você pode surgir um desconforto, a forma como o Pazuello foi tratado no episódio da Coronavac, a forma como alguns outros oficiais foram tratados, notadamente Santos Cruz, etc. Mas, de toda forma, todos eles tiveram participação na construção da candidatura a Jair Bolsonaro, né, na construção dela entre o estamento militar, né, e pela opção de que ela seria, naquele momento, um elemento aglutinador dos militares, né, uma espécie quase que de uma recriação de uma espécie de um partido militar, embora isso não tenha chegado propriamente a
a se constituir. É um pouco polêmico se a gente está de novo num novo período do que se poderia chamar de partido militar, como aconteceu em outras épocas da República, né? O Oliveiras Ferreira falava muito disso em relação aos anos 40, aos anos 30, aos anos 50 e 60. Agora a gente vive um outro período. Por enquanto nós temos aí uma grande parcela de um determinado grupo de militares, né, essas turmas que eu acabei de nominar, né, que fizeram essa opção pelo bolsonarismo, essa adesão. Isso significa cargos, significa salários, significa um pedaço do poder, né? E para exercê-lo dentro de uma concepção de mundo que eles têm, que essas pessoas têm, que é muito próxima da concepção de mundo do Bolsonaro. Então, nenhum espanto, né? O grande problema de quando você tem uma grande quantidade de militares indo participar de um governo, né, com uma determinada orientação política, é que, querendo ou não querendo, há uma contaminação da imagem de todos os militares e da instituição, né, como associando-a, né, a desse grupo político. E quando esse grupo político tem uma pessoa insensata no seu, né, chefiando-a, né, essa insensatez acaba contaminando a imagem do Exército também, prejudicando, ou seja, isso mostra, na verdade, né, o quão é pouco recomendável, né, que militares, né, ocupem, né, como ocupam hoje em dia cargos políticos como a Casa Civil, a Secretaria de Governo e outros, né, em qualquer governo, seja ele de esquerda ou de direita, etc. Isso é pouquíssimo recomendável, né? Isso é um grave problema, inclusive, para subordinação simbólica, que é necessária existir, né, no mínimo simbólica, ela tem que ser real, né, do poder militar ao poder civil numa república. Isso pode trazer consequências muito ruins, né, para a nossa democracia. Imagine aquela cena em que o Trump saiu com se não me engano era o Mark Esper, não me lembro agora, mas com um outro chefe militar americano que estava fardado em frente à Casa Branca, quando ele quis fazer... O dia da Bíblia. O dia da Bíblia. Exatamente. Aquilo levou o general americano a fazer um pedido de desculpas público pela simples possibilidade da associação, né, dos homens de farda americanos com uma força política ou com o presidente da República. Aqui nós tivemos um ministro da Defesa sobrevoando manifestação no final de semana com o senhor Jair Bolsonaro, e a gente não viu um pedido de desculpas igual. É uma coisa completamente inconveniente, não só inconveniente, como algo que sem nenhum sentido, né? A gente viu uma leniência de muitos chefes militares, inclusive, em um momento gravíssimo. Esse sim, um momento grave, quando Jair Bolsonaro foi diante do quartel-general do Exército em Brasília, discursar numa manifestação que pediu o fechamento do Congresso, que pediu o fechamento do Supremo. Jair Bolsonaro disse, mas eu não defendi nenhuma dessas ideias, mas tudo bem, mas você não vai no jogo do Corinthians torcer pelo Palmeiras. Ele não foi defender a democracia. Né? Marcelo, então, e ali os chefes militares deveriam ter se manifestado. E ter se manifestado publicamente. Mas o Ministério da Defesa soltou uma nota. De fato, o Ministério da Defesa soltou uma nota. Completamente insuficiente. Aquilo foi de uma impropriedade, para dizer o mínimo. Né? E uma nota ambígua, ainda por cima, que deixava espaço para hermenêutica. Sim, exatamente. Ali é de uma impropriedade inaudita. Eu me lembro de algumas, foi pela primeira vez em um ano e meio, né, em que alguns oficiais generais começaram a se manifestar da reserva, começaram a se manifestar abertamente, e não mais pedindo off, né, contra aquele absurdo. O brigadeiro Ferola, que foi presidente do Superior Tribunal Militar, se manifestando dessa forma, o general Brito se manifestando dessa forma, que comandou as tropas ali da Maré, na ocupação da Maré. Então, assim, aquilo, sabe, aberração, é aberrante.